Ao longo da nossa caminhada, a caminhada da vida, algumas coisas se tornam indispensáveis para que nós alcancemos os objetivos que nós colocamos diante de nós. Talvez você diga assim: eu tenho um sonho, eu quero, por exemplo, comprar um imóvel. Só que comprar um imóvel não é tão simples assim. Esse é um sonho, dentre muitos sonhos. Você comprar um imóvel não é tão simples assim. Você precisa se preparar para isso. Você precisa, se você não é uma pessoa abastada, né? Você precisa ter uma qualificação que te proporcione um ganho, e a partir desse ganho você tem uma tomada de decisão, uma série de decisões que te preparem para que você alcance num futuro esse sonho. Mas perceba, para que nós alcancemos os nossos sonhos, existem inúmeras variáveis. Queria perguntar hoje para você, qual é o seu grande sonho hoje? Se você hoje pudesse escolher algo, ambicionar algo, o que seria isso? A grande questão é que, para nós que somos cristãos, existe um elemento, um componente, que precisa fazer parte e que precisa ser como que um molho a permear toda a nossa vida e a influenciar todas as nossas decisões. Porque para nós que somos cristãos, nem sempre aquilo que é óbvio deve ser encarado por nós como passo a ser dado. Para o crente, nem sempre o óbvio é a melhor decisão. E a pergunta que eu faço a você é: que componente é esse que deve permear o nosso coração, que deve permear a nossa vida, que deve fazer parte, que deve estar por cima de todas as decisões que nós tomaremos um dia? Isso a Bíblia chama de sabedoria. Há um autor muito conhecido, que foi talvez o maior teólogo do século XX, chamado John Stott. E ele escreveu um livretinho, que é um livro fantástico, cujo tema é: crer é também pensar. Crer é refletir. À luz daquilo que Deus nos ensina, é refletir, é colocar a minha fé em ação a partir de uma dependência que eu tenho de Deus, pegando o seu conhecimento, pegando essa minha dependência dele, como falamos hoje pela manhã, e à luz desse relacionamento com ele, discernir o passo que eu preciso dar e a maneira como eu darei esse passo. Eu quero hoje ler com vocês um texto que fala sobre sabedoria e como essa sabedoria pode fazer parte da nossa vida. Pegue sua Bíblia, abra em Tiago, capítulo 1. A gente vai ler esse texto do versículo 1 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1, de 1 a 8. Que diz assim: se você está sem Bíblia, olha, a gente está projetando aqui também. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria
o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, esse texto ele foi escrito no seguinte contexto. Existiam cristãos que eram novos na fé, que tinham acabado de ter um encontro com Jesus. Eram pessoas que estavam engatinhando nessa caminhada com Cristo. Mas, nesse momento em que eles começaram a crer em Jesus, havia uma grande perseguição aos cristãos. Naquele tempo, ser cristão não era nada fácil, porque você, para ser cristão, você corria o risco de perder a sua própria vida. Então você percebe aqui que no versículo 1, a palavra é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O que estava acontecendo aqui? Aqueles que eram crentes em Cristo Jesus, eles foram separados. Eles estavam vivendo um momento de grande dificuldade. Muitos cristãos deixaram para trás suas casas, porque corriam risco de vida, perderam suas fontes de renda, e por conta da fé, esse era para eles, aliado a todo o contexto de perseguição, um momento de muita dificuldade. Você imagina, você deixa para trás a sua casa, deixa para trás a sua fonte de renda, o seu emprego, como é que você vai viver? Logo, é muito fácil a gente perceber que esse era um tempo de provação. Olha o que ele fala aqui no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é difícil a gente imaginar o que eles estavam enfrentando ali. Agora, tendo que morar de favor, agora não tendo um teto para repousar, agora fugindo de ataques dos soldados. Era um momento muito difícil. E Tiago traz a esses irmãos uma palavra de incentivo que se aplicava ao contexto, à realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Ele começa dizendo, olha, por mais que seja difícil, por mais que vocês não entendam, por mais que doa na própria carne de vocês, as provações pelas quais vocês estão passando hoje, tenham alegria. Porque essa provação, ela levará vocês a um novo momento. Olha o que ele fala aqui. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Muitas vezes, a nossa vida cristã, a gente olha assim para a nossa vida e está tudo no lugar. Está tudo direitinho. Sabe? O emprego está ali. Seu faz-me rir, cai na conta todo mês, bonitinho. Família, está tudo tranquilo, todo mundo bem, ninguém doente, todo mundo em paz ali. Você está na igreja, seus filhos estão na igreja,
De repente, parece que bate um vento assim, ó. Um monte de coisa sai do lugar. Sabe quando você está jogando, assim, um jogo de tabuleiro, tipo War, jogo da vida, e aí alguém esbarra na mesa e as peças saem todas do lugar? Parece que às vezes acontece isso na nossa vida. Está tudo organizadinho e, de repente, as coisas viram de cabeça para baixo. Era mais ou menos isso que eles estavam vivendo aqui. Só que a palavra de Tiago para esses irmãos é: estejam felizes por conta disso, por vocês estarem passando por uma provação. Guarda aqui a palavra passando, porque nós não estamos enraizados num problema, ao contrário do que muita gente pensa. Você não está fincado num problema, ancorado num problema, não. Você está passando por uma provação. Nós passamos por provações. E ao passarmos por uma provação, a gente precisa entender que ela tem um propósito maior. A gente pode ter alegria. Por quê? Quando nós suportarmos essa provação e passarmos por ela, nós seremos aprovados e nós passaremos pela escola da perseverança. E eu preciso te dizer uma coisa. Se existe algo que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos, é de perseverança. Porque quem persevera é alguém que confia. Perseverar é acreditar e estar firmado, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio ao mar revolto, eu estou seguindo em frente e pode bater o vento que for, pode vir a dificuldade que for, eu estou determinado em perseverar com meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o coração do crente que persevera. Esse é o coração do crente que olha para a dificuldade e diz: pode vir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando a gente chega nesse estágio da nossa fé, nós temos como se fosse um selo do Senhor. E é por isso que Deus muitas vezes permite que eu e você passemos por lutas e dificuldades. E aí entenda, porque muita gente confunde, e de fato muita gente confunde mesmo, provação com tentação. São coisas completamente diferentes. Tentação é um convite ao pecado. Tentação não é necessariamente uma provação. A tentação, e aí entenda também, tentação não é pecado. Quem é tentado não está pecando. A tentação é um convite. Vem, você quer pecar? Isso é uma tentação. Olha aí o que está diante de você, vai lá. E você diz: não quero isso para mim. Isso não vem de Deus para mim. Isso não é do Senhor para a minha vida. Você foi tentado e você disse: não. Tentação é um convite ao pecado. Mas a provação, e aí entenda, a fonte da tentação são 3. Nós somos tentados pelos desejos do nosso próprio coração, ou seja, pela nossa carne. Nós somos tentados pelo sistema do mundo que nos rodeia. O mundo, está todo mundo igual a manada, indo para um lugar. E aí você fala: eu vou também, pô. Todo mundo está indo. Então você é tentado pelo sistema do mundo. Está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E nós somos tentados também pelo diabo. Sim, irmãos presbiterianos, o diabo nos tenta. Tentou Jesus, não foi? Por que não vai me tentar e tentar você? Nos tenta. Está na Bíblia. Então são essas as 3 fontes da tentação. Mas e a provação? Quem é que nos prova? Quem nos prova? Quem tem o poder para nos provar? Provar a nossa fé? Deus. Sim, Deus nos prova. Deus permite que nós passemos por desertos.
Deus, às vezes, prepara desertos. Sabia, Nilceia? Para que a gente passe às vezes. Sabia, Verinha? Deus, às vezes, permite. Vou deixar aqui, agora, minha irmã Juliana, minha filha Juliana, passar por esse deserto. Porque o deserto, ele revela. Se existe uma coisa que é um remédio na nossa vida, eu sei que é difícil, é uma provação. Provação aqui para a galera que nasceu em 1970, 1980, início dos anos 80, vocês vão entender. A provação é o mertiolate do crente. Aquele mertiolate vermelho, não é esse incolor, não. É aquele vermelho, sabe? Aquele mertiolate vermelho. E quando passa, arde, e você fala, a primeira coisa que está ali na bordinha do teu coração. Tá? Você entendeu, né? Isso. Provação. Provação arde. E a provação ela é importante porque ela revela o que a gente tem aqui dentro. A provação, ela expele. Ela faz exalar as âncoras do nosso coração. É muito comum, quando nós somos provados, nós sermos tomados pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida. E se nós não fôssemos provados, a gente não ia se deparar com esses sentimentos que estão aqui dentro de nós. É necessário a provação para que você conheça o seu próprio coração e que você se volte para Deus e diga assim: Senhor, estou passando por esse problema, estou muito ansioso, estou muito ansiosa, eu não deveria estar assim, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, vem trabalhar o meu coração, porque não é plausível que eu viva assim. Se eu sei que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor cuida de mim. Você vê como a provação ela revela? Mas o efeito da provação é nos qualificar como pessoas que são perseverantes. E, gente, essa palavra, ela é uma palavra muito profunda. Porque quem persevera é alguém que tem fé. É alguém que crê em Jesus. É alguém que acredita nele de todo o coração e que diz assim: olha, pode vir a onda que for, pode vir a tempestade que for, eu continuarei firmado na rocha que é Jesus. Perseverança. E o texto fala, no versículo 4, essa perseverança, a ação dela não é pontual na nossa vida. Você percebe? Gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Vou falar uma coisa muito séria. Eu conheço pessoas que mudaram completamente de vida quando passaram por um grande deserto. E Deus ministrou, lapidou o coração dessas pessoas. E depois desse deserto, elas viraram pessoas completamente diferentes. Olha no versículo 4, coloca aí o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, o quê? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Queria te fazer uma pergunta muito séria, muito séria. Você está identificando hoje, em alguma área da sua vida, Deus provando você? Em alguma área da sua vida, Deus provando você? Então assim, vamos lá, vamos ser bíblico agora. Senhor, obrigado. Não estou entendendo, mas pela fé eu já quero agradecer. Porque eu sei que o final disso é que seja gerado no meu coração uma perseverança para que essa perseverança tenha uma ação completa na minha vida, para que eu seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. Deus, Ele quer fortalecer o nosso coração. Sim. Agora, eu preciso fazer uma pergunta
a você que está oculta. É uma pergunta que está assim por trás da nossa vida. Uma pergunta que vem antes de tudo que a gente faz, de todas as nossas decisões. Deus quer que você se dê mal, que você peque, que você vacile, que você caia, que você quebre a sua cara, na linguagem popular. Deus deseja isso para os seus filhos? Sim ou não? Logo, é muito tranquilo a gente entender que Deus está profundamente interessado na nossa vida. E é por isso que o versículo 5, ele diz: tem alguém aí precisando de sabedoria? Tem alguém aí precisando de direção da parte de Deus, de ter uma interpretação divina para os fatos que estão acontecendo em suas vidas? Tem alguém aí precisando de sabedoria? É por isso que o texto fala, se tem alguém precisando, peça a Deus. E olha a palavra que é utilizada aqui, que a todos dá liberalmente. Olha só, Deus dá gratuitamente, está liberado. Está liberado. Sabe quando você vai no McDonald's? Minha esposa não pode ouvir isso, ela está lá dentro, isso. Você vai no McDonald's, aí a Coca-Cola agora é refil. Está liberado. Você compra um hambúrguer por 30 minutos. Aqui é melhor do que isso, é melhor do que o McDonald's. Porque no McDonald's são 30 minutos, aqui não. Precisa de sabedoria? Peça. Está liberado. Está aberto. O banco de Deus de sabedoria está aberto. Eu preciso de sabedoria, está aqui. E mais, Deus não coloca empecilho. Ó, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Gente, tem uma questão lógica aqui, uma questão óbvia. Deus quer que eu peque? Não. Deus quer que eu quebre a cara? Não. Deus quer que eu vacile? Não. Então, se eu me voltar para Ele e falar, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, eu necessito de sabedoria, Deus vai te dar, Deus vai te conceder, Deus vai te responder positivamente. E Ele não vai colocar empecilho nenhum para isso. Sabe por quê? Porque Deus está realizando a sua vontade na sua vida. É muito lindo quando a gente olha para a vida de Jesus e a gente percebe a transformação que Ele operou na vida daqueles que se encontraram com Ele. Quando Cristo passa pela nossa vida, Ele transforma o nosso coração. O texto que a gente leu hoje, de João capítulo 3, versículo 16 e 17, é um texto que está dentro de uma história, do encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos vai de noite até Jesus e fala, mestre, você tem alguma coisa de diferente? O que eu posso fazer para morar no céu? O que eu preciso fazer? E Jesus olha para ele e fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É o que acontece com aqueles que têm esse encontro genuíno, verdadeiro com Jesus. Essa nova vida, um novo coração, habilitado a fazer novas escolhas, a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a estrada que nos leva até o Pai. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a sabedoria de Deus, é o caminho para que a gente se achegue até Deus.
Eu me achego até Deus não é a partir do cumprimento de ordenanças, não é dando meu dinheiro, não é cumprindo rituais. Não, não, não. O caminho para Deus é Jesus. E quando Cristo é o centro do meu coração, eu agora sou conduzido por Deus. Eu sou direcionado por Ele para viver o porquê de eu estar aqui. O porquê de você existir está em Jesus. Ele é o elo que conecta uma vida quebrada e perdida ao seu verdadeiro propósito. Nós precisamos de Jesus. E essa não é uma mensagem evangelística. Entenda isso. Não é. Nós que cremos em Jesus precisamos dizer todos os dias isso para nós. Eu preciso de Jesus. Isso não, eu não estou falando aqui de uma nova conversão todos os dias. Não, não é isso. Mas todos os dias eu preciso dizer para mim mesmo, Cristo é o meu Senhor. E todos os dias eu preciso, de uma maneira determinada, obedecê-lo. Cumprir o que Ele quer para mim. A caminhada com Jesus é uma longa caminhada numa mesma direção. Ele dá a direção. Então, o texto ele fala que peça com fé, acreditando, e não duvida em momento nenhum, porque quem duvida não vai alcançar nada do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Na verdade, 3 coisas para você. Esteja determinado a entender que Jesus deseja participar de todos os momentos da sua vida. Ele está com você. Ele está em seu coração. Então, entenda de uma vez por todas, você jamais passa por uma provação sozinho. Você não está sozinha, você não está sozinho. Em segundo lugar, o momento de provação é um momento onde a gente precisa aprender a ter uma sensibilidade aguçada. Porque Deus sempre nos dá sinais da sua graça e do seu amor. Deus sempre nos revela, nos mostra os sinais da sua graça na nossa vida. Em terceiro e último lugar, seja resoluto. Esteja decidida, esteja decidido a cumprir o que Jesus mostrar para você. Você quer sabedoria? Ele vai te mostrar. Ele vai te dizer. Ele vai descortinar o caminho. Ou ele vai dizer, a cada dia você vai dar esse passo. E nessa caminhada, ele vai deixar claro o que precisa ser feito. Talvez hoje você ambicionasse muito assim, ter uma visão muito clara do que vem pela frente. Eu gostaria de ter uma visão muito clara em relação aos meus motivos de oração. Mas sabe o que Deus está me dando hoje? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça que Deus a todos dá liberalmente e nada impropera. Hoje é o dia de pedir sabedoria. Há um ditado. Na verdade, não é um ditado, é um slogan de uma organização cristã que trabalha com discipulado, o Life on Life. Eles têm uma frase que é muito impactante para mim. Eu falei essa frase hoje na escola dominical, que é a seguinte: sonhe grande, comece pequeno
e seja profundo. Sonhe grande, comece pequeno e seja profundo. Na sua caminhada com Jesus, sonhe. Senhor, esse é o meu sonho. Esse é o meu motivo de oração. A partir dessa sua busca por sabedoria, dê um pequeno passo que Deus vai te mostrar. Mas seja profundo na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo uma coisa muito séria para vocês. Eu quero terminar com esse exemplo. Quando a gente pega um copo de água e a gente enche de água, esse copo ele tem uma superfície. E a superfície aqui, ela mostra muito do que é o início da nossa caminhada com Deus. Mas com o passar do tempo, Deus nos chama para lugares mais profundos. Talvez esteja na hora de você, no seu relacionamento com Jesus, ser mais profundo. Seja intencional nisso. Talvez você não saiba como fazer isso. Ok. Fale com o Senhor sobre isso. Aprenda a puxar daqui de dentro e colocar isso em oração. Não somente isso, mas todas as coisas. Senhor, me ensina a ser uma mulher mais profunda na fé em Jesus. Senhor, me ensina a ser alguém mais profundo no relacionamento contigo. Eu quero entender como isso acontece. Deus não coloca empecilho para isso. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, nos ajuda. Diante dos muitos desafios que nós temos, nos ajuda, Pai. Nos orienta. Mostra, Senhor, a Tua vontade para nós. Senhor, nós precisamos ter uma fé mais profunda. Nós precisamos, Senhor, entender que essa fé em Jesus toca todas as esferas do nosso coração, causando transformação, trazendo luz nos recantos obscuros da nossa vida. Existem tantas pessoas aqui, Pai, precisando da direção do Senhor, precisando de sabedoria, precisando, Pai, entender a Tua vontade, entender o que está acontecendo. Eu quero te pedir, ó Deus, nos dá sabedoria, nos dá fé, Senhor, e vem lapidar, moldar o nosso coração. Que a gente saia, Senhor, dessa superficialidade, que a gente mergulhe na Tua vontade para nós. Se há hoje alguém aqui, Pai, passando por um momento delicado, muito difícil, que hoje seja o dia de sonhar grande, de começar pequeno e de ser profundo. Faz isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.